Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Reviver. Aqui é um lugar que você vai ouvir testemunhos e ter uma intimidade maior com o Senhor, porque aqui nós vamos ouvir aquilo que edifica a nossa vida. Hoje um dia muito especial, estamos recebendo a querida missionária Ruth Lessa. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada. Ao nosso Pode Reviver. Amém. É uma alegria para a gente estar recebendo a irmã aqui. Da mesma forma. A gente sabe que aquilo que nós vamos ouvir aqui da parte da irmã é da parte da boca de Deus. Amém. E a gente vai ser muito edificado com a sua vida. Seja Amém. bem-vinda. Obrigada. Missionária, a gente sabe que o foco da irmã, o chamado da irmã foi voltado para a parte espiritual, de batalha espiritual, né? Curas e libertações. A gente vai tratar disso hoje, ouvir um pouquinho dos seus testemunhos, do que Deus já fez na sua vida e fez na vida das pessoas através da sua vida como instrumento na mão do Senhor. Mas antes eu queria ouvir da irmã, como foi o seu encontro com Jesus? Quando você conheceu Ele? Faz quantos anos que você serve a Cristo? Fale um pouquinho para nós. Fique à vontade. Quero agradecer primeiramente a Deus. Amém. Por estar aqui. Segundo o pastor Vinícius, né? Por ter dado esse livre acesso de eu estar hoje aqui para contar o meu testemunho. Isso é grandioso, né? Eu agradeço a Deus por essa porta do podcast Reviver. Amém. Em Cristo, né? Não é fácil uma porta dessa aberta, mas eu louvo a Deus porque é um tempo de testemunho e nós só temos que louvar a Deus. Amém. Eu vim de berços evangélicos, e assim, também não foi fácil, né? Minha família, minha mãe passou muitas lutas com meu pai, eu perdi meu pai muito cedo, ele era alcoólatra. Com 46 anos, ele deixou minha mãe com 6 filhos, eu sendo a mais velha. Mas minha mãe sempre nos levava para a igreja. Então, na minha adolescência, eu me afastei, mas eu passei a viver com meus avós, porque minha mãe ela casou novamente, e eu preferi ficar com meus avós eram evangélicos, mas eu estava afastada. E daí eu casei, depois de 13 anos, com muitas lutas, muitas dificuldades no casamento. Foi aí que nós viemos a frequentar a igreja para melhorar de vida, para mudar de vida, porque eu tinha já essa visão desde a minha infância, né? E vovô dizia para mim: filha, a melhor coisa é estar na presença de Deus. Não tem caminho melhor. E eu dizia para ele: vovô, isso é coisa de velho. Na minha mente, eu achava que ser crente era coisa de velho. Mas chegou um momento de eu ter um verdadeiro encontro com o Senhor. E esse encontro foi eu e meu esposo no mesmo dia, né? Nós temos 29 anos já na presença do Senhor. Foi numa igreja tradicional, e ali o Senhor começou a me visitar, visitar todas, sempre que eu estava louvando, eu estava escutando a palavra, o Senhor me visitava, e eu não sabia o que era, porque eu estava numa igreja tradicional e eu não conhecia os dons do Senhor. Então, nessas visitações do Senhor na minha vida, porque como era tradicional, não tinha os dons espirituais. Sim, eu não sabia o que era dons espirituais. Não fazia uso dos dons. Não fazia. E ali eu senti uma vez alguém chegar por trás de mim e colocar algo nas minhas costas, e eu procurava e não tinha ninguém. E eu não sabia o que era. Outra vez eu louvando ao Senhor, eu senti meu queixo começar a tremer, minha língua engrossar, e eu parei, sentei e fiquei com medo. E a terceira vez, o pastor estava pregando, e o pastor estava lendo a palavra, e quando ele começou a ler, aquela voz veio por trás de mim e disse: ele começou e não vai terminar. E eu parei, eu disse: Senhor, quem está falando comigo? Eu olhava para um lado, para outro, e por 3 vezes eu escutei a mesma voz: ele começou e não vai terminar.
E, de repente, entrou um irmão com a filha dele que estava em convulsão, e ele parou de ler, e a igreja começou a orar pela criança. E eu saí da igreja ali pensativa, o que estava acontecendo comigo, né? Depois de 8 anos, o Senhor começou a se revelar de uma maneira diferente. E houve um processo pelo qual nós tivemos que sair daquele local e começamos a frequentar círculo de oração. Foi aonde o Senhor teve o verdadeiro encontro comigo, né? Eu com o Senhor, o real, né? Foi quando eu comecei a ver e ouvir Deus falar, né? Porque até aí eu não sabia. E aí Deus começou a falar comigo e usou um jovem, e ele falou 4 profecias que se cumpriram na minha vida. Essas 4 profecias foi quando Deus, ele se manifestou a glória dele na minha vida e na vida do meu esposo. Mas manifestou só para eu entender, ele manifestou a glória dele para uma experiência de serva de Deus, de cristã, ou sobre já o chamado de cura e libertação? Na realidade, eu não sabia qual era o chamado de Deus para nossas vidas. Ele despertou os dons. Sim. E aí, Deus me deu um dom de visão, né, que é um dom de discernimento de espírito. Depois, ele me deu um dom de línguas. Né? Mas, até aí, eu não sabia em que área o Senhor ia nos colocar. Então foi nesse momento que a irmã foi, vamos dizer assim, batizada com o Espírito Santo? Ou já tinha sido batizada com o Espírito Santo antes? Eu já tinha sido batizada. Mas estava sem uso dos dons. Quando eu fui batizada com o dom de discernimento. Certo. Tanto é que eu não permaneci no local que eu estava. Porque algo começou a me incomodar. Porque como eu estava ali sensível à presença do Espírito Santo, eu comecei a incomodar com o local. E ali Deus me levou para outro nível e outro lugar. Eu fui batizada no Espírito Santo em línguas dentro de casa. Eu assisti a uma pregação e o pastor, ele disse, quem aqui nunca falou em línguas? Eu estava na minha casa, era um sábado, 9 horas da manhã, eu levantei a mão. Meu Deus. A minha visão é que eu estava lá, né? E aí, quando ele disse, receba, eu recebi dentro de casa. A glória subiu, acordei meu esposo assustado, que ele tinha chego 7 horas da manhã do trabalho, e ele ficou assustado, levantou as mãos assustado, e ali foi quando Deus começou a trabalhar, levando a gente para tanto eu como meu esposo, para ministrar em outras vidas. E ali a gente dizia assim, alguém quer receber uma oração? E as pessoas, quando vinham, a gente começava a orar, pessoas eram curadas de hérnia, de caroço nos seios. Meu esposo, ele tem um dom maravilhoso. O dom dele é de cura mesmo e libertação, né? Então, assim... Foi aí que começou o chamado de Deus para a vida da senhora, do seu esposo, do pastor Eduardo Nunes, para a parte de libertação e cura. Foi a partir desse momento aí. Nesse momento. Deus começou a levar a gente para um nível de oração maior. Mais ou menos em que ano, irmã missionária, isso aí? A senhora se lembra? Meu amado, tem uns... Eu fiz 29 anos... uns 20 anos. E a senhora pode contar pra gente daquilo que se lembra assim em detalhes? Lógico que a gente quer saber os detalhes, né? Porque é isso que faz a gente crescer e ser edificado. Verdade. Mas os detalhes da primeira experiência que a senhora teve com seu esposo sobre libertação e cura, conte pra gente. Na verdade, foi várias. Nós estávamos numa igrejinha no Vegel, e ali se manifestou a glória de Deus. Pessoas que estavam com problema de coluna, pessoas que estavam com nódulo no seio, pessoas que estavam com hérnia. E aí nós convidamos pessoas e meu esposo começava a interceder em oração. E ele dizia, filha, toque no seio dela.
e eu colocava a mão no seio dela, ele vinha, colocava a mão dele sobre a minha mão, e ali a gente se manifestava a glória de Deus, e aquela pessoa era curada. Então, no útero também, uma pessoa, ela estava num processo, ela ia se operar, e ali ela com muitas dores, e aí meu esposo disse, coloque a mão. Quando eu coloquei a mão, ela não sentia mais dores. E ela sentiu queimar a barriga dela. E outros milagres. Uma vez o meu esposo, eu entrei na igreja e tinha uma senhora sentada na porta, do lado da igreja, e o Senhor disse para ele assim, vá até ela. Aí ele disse, eu vou fazer o quê? Ele disse, vá até ela. Aí o meu esposo foi até essa pessoa e ele deu boa noite e disse, Jesus te ama. Aí ela disse, olhe. Aí disse que ela estava num processo com os 2 aparelhos no ouvido, ela não ouvia, e ela disse que estava com aqueles 2 aparelhos, mas estava sendo pior na vida dela. Então, quando ela mostrou o aparelho ao meu esposo foi, colocou o dedo dentro do ouvido dela e ela passou a ouvir sem os aparelhos. E depois ela mostrou o outro, meu esposo orou também no outro ouvido e ela foi curada e saiu gritando, dizendo que o pastor estava ouvindo a voz do pastor, estava ouvindo a voz do pastor. E isso é maravilhoso, né? A gente sentir assim a glória de Deus quando as pessoas são curadas. Fazendo uso do que está escrito, né? E a palavra do Senhor Jesus disse que nós colocaríamos as mãos nos enfermos e eles serão curados. E eles seriam curados. E eu entendo, missionária, que Deus ele tem a sua multiforme graça de agir. E isso que é muito especial são pessoas que são chamadas de forma específica para esse tipo de atuação no reino espiritual. É verdade. Isso edifica não só as pessoas que estão sendo libertas e curadas naquele momento através do instrumento de Deus, que são vocês, mas também os que são usados, né? Verdade. Porque o poder não está em nós. Não é isso? O poder está... Nós temos que entender que o poder vem do Senhor, né? Isso. Nós só somos instrumento dele. Até porque, meu irmão, nós temos um grande testemunho de uma moça, ela é peruana. Nós conhecemos o irmão dela, que ele casou com uma pessoa daqui, e através dessa pessoa nós conhecemos esse pastor, ele é peruano, e aí, um certo dia, ele sempre ia na nossa casa, e um certo dia ele passou um tempo sem ir, e ele ligou para o meu esposo que a irmã dele, que tinha vindo do Peru, estava na Santa Casa, na UTI, em coma. E eu não conhecia ela. Meu esposo já conhecia, já tinha ido 2 vezes na casa dele e conheceu ela. Mas eu não conhecia. E aí meu esposo estava trabalhando e ele recebeu um telefonema desse pastor. E aí ele ligou para mim e disse, filha, o pastor Tony, ele ligou para mim para a gente visitar a irmã dele, que ela está na Santa Casa, na UTI, em coma. E eu disse, quando? Ele disse, hoje. Quando eu chegar, eu tomo um banho e nós vamos. Tá certo. E aí eu fui para o joelho, perguntei o nome dela, ele disse que era Suzy. E aí eu comecei a orar. Quando ele chegou, nós tomamos um banho, trocamos e fomos. Quando chegamos ali no SESI, no Combona, o radiador do carro caiu do nada. E a gente sabia ali que era uma intervenção maligna, para não alcançar aquela vida. E nós fomos ali pela linha do trem, arrumamos arame, papelão, meu esposo deitou no chão e amarrou, que era 2h20 da tarde, sol quente, e chegamos na Santa Casa. E quando chegamos na Santa Casa, a médica procurou saber quem era que ia visitar a Suzy, e a gente se apresentamos, e aí ela disse, vê se você tira alguma palavra dela. Essa moça está em coma há 1 mês, e ela não fala nada.
E ali, ela disse, quem vai entrar primeiro? Aí meu esposo disse ela. Aí eu entrei. Quando eu entrei, uma moça muito linda, aí eu me abaixei perto dela, ela estava entubada, com uma máquina de hemodiálise. Eu não sabia qual era o problema dela, só sabia que o nome dela era Suzy. E eu disse, oi, Suzy. Aí ela abriu os olhos. Aí eu disse, você me conhece? Ela balançou a cabeça que não. Eu disse, mas você conhece meu esposo? Olha ele ali. Aí mostrei meu esposo, ela levantou a mão e deu tchau. Aí a médica foi, viu, aí mandou o fisioterapeuta tirar o tubo que estava na boca dela e botou um tubo que podia ouvir a voz dela. E aí eu disse, Suzy, eu vim trazer para você um espírito de vida. Aí ela começou a chorar. Aí ela fez, mas eu vejo vulto preto. Aí eu disse, mas eu vim trazer um espírito de vida. Você não crê não que Jesus cura? Ela, sim. Aí eu comecei a falar do amor de Jesus para ela. E eu disse, depois eu falei, você quer aceitar Jesus? Ela disse, sim. Aí eu disse, vamos fazer a confissão? Ela falou o nome dela todo, que eu não sabia. Suzy Fushi Bardali. Aceite Jesus, ela repetiu. Quando ela terminou a confissão, ela disse, como é que eu vou me batizar? Eu disse, quando você sair daqui, você não crê não que você vai sair daqui? Ela, sim. Ela disse, olhe, aí me mostrou as pernas dela, toda roxa. Foi quando eu vim saber que era lúpus, o problema dela. E eu disse, olha, meus 30 minutos acabou. Eu vou sair para o meu esposo entrar. E ali, nós passamos 1 hora com ela, né, com Suzy. Fomos para casa, quando chegamos em casa, meu esposo ligou para o irmão dela, disse, olha, Suzy aceitou Jesus. Ele fez, como é isso? Como aconteceu isso, Como né? aconteceu? Aí, o pastor Eduardo disse, a Ruth entrou primeiro, e Ruth começou a falar do amor de Jesus para ela, e ela confessou. Ele fez, Eduardo, eu preciso ir aí agora. Pegou o carro e foi lá no nosso apartamento. E lá ele disse, Ruth, me conte como foi. Aí eu contei, que eu me apresentei. Eu disse, Suzy, ela abriu os olhos. Aí falei do amor de Jesus para ela, ela aceitou Jesus. Ele, Ruth, como é isso? Eu disse, ela aceitou Jesus. Até aí eu não entendia o que é que ele queria me dizer. Aí ele disse, Suzy não fala português. Como é que ela confessou Jesus? Meu Jesus. Ela não sabe um A em português. Como é que ela disse que queria aceitar Jesus e falou... Eu disse, Tony, o nome dela é Suzy Fushi Bardali? Ele disse, foi ela que me disse. Eu não sabia nada dela. Ela levantou o lençol e me mostrou. Eu não sabia qual era o problema dela. Ela aceitou Jesus. Sem falar português. Pelo que ele sabia, né? Assim, e realmente não falava, né? Aí ele disse, Ruth, ela não sabe falar português. Ele disse que naquele momento foi um choque para ele, né? E eu também fiquei sem entender, porque para mim foi uma experiência nova, mas no outro dia Jesus acolheu Suzy. Foi mesmo. 9 horas da noite. Deus acolheu Suzy. Um mês de luta, né? Nas máquinas, Sim. aguardando só o tempo Só de um aceitar momento. Jesus e partir para a glória. Aguardando só o momento de uma pessoa ir lá, né, minha irmã? E assim, nem o irmão dela, que era pastor, né, não teve assim, mas Deus nos levou, né, ela aceitou Jesus. É a graça de Deus. E assim, até hoje, quando eu dou esse testemunho, eu me emociono, porque é Deus. Eu não sei como foi que ela ouviu a minha voz, se foi peruano, Deus trocou a minha voz para ela. Mesmo. Só que dela para mim era em português, mas que a glória de Deus foi manifesta na vida dela. E ela hoje está com o Senhor. A mãe dela veio do Peru para conhecer a mim e meu esposo. A gente teve que repetir tudo, e o filho, né? E as pessoas sem acreditar, né? E o filho
transmitindo para ela, né, em português, e ela parada assim, porque eles são pentecostais lá. A igreja tem 7.000 membros. Ela era a única desviada, afastada. Afastada não, ela nunca tinha aceitado Jesus. E o Senhor trouxe ela para cá para fazer o mover dele, né? E permitiu tudo isso, né, irmã? Permitiu tudo isso. Porque o maior milagre da nossa vida não é a cura. É a salvação. É a salvação. Eu já ouvi vários testemunhos, mas essa de idioma, né, de trocar as línguas, testemunho assim, muito diferente. Imagine como eu e meu esposo ficamos, Eu né? imagino. Porque ele disse, ela não fala português. Aí eu disse, vá perguntar à médica. A médica e o fisioterapeuta ouviu ela falar comigo. Parece a fã de outra pessoa, né? É. E eu não sabia o nome dela, eu nem conhecia ela. O meu esposo só disse que era Suzy. E o Eu nome não sabia muito que era Bardalo. específico, né, irmã? Suzy Fuxi Bardalo. Até a senhora gravou, né? Tem Lembro, porque foi um grande testemunho para mim, né? Então, assim, eu sei que Deus pode, Deus faz. Deus faz o impossível, né? Ele muda o tempo, estação, ele muda a língua. Né? E ali eu senti a glória de Deus. O irmão dela disse que naquele momento passou uma imagem de que Deus tinha preparado ela para levar. E ele disse, Eduardo, por incrível que pareça, há muitos dias eu estava no pensamento de vocês ir lá. E uma coisa e outra eu esquecia. Eu disse, porque tudo é no tempo de Deus. Deus tem o seu tempo, tem os seus mistérios. Não cabe nós a perguntar e indagar. Ele sabe o tempo verdadeiro, o tempo certo para manifestar a glória dele. A gente nunca vai conseguir entender os mistérios de Deus, Nunca. nem a mente de Deus. Eu estava conversando isso hoje, que às vezes a gente quer pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha, né? Do nosso jeito, mas não é do nosso jeito. E esse campo de hospitais, né? Locais que existe muita doença, muita enfermidade, há muita cura da parte de Deus. Para aquele que crê e para aquele que espera, né? Que acredita nisso. Isso. Nessas viagens que a irmã faz, pregando a palavra do Senhor, levando a mensagem, não só aqui por Maceió, por os interiores de Alagoas, no Nordeste, tem alguma outra experiência assim marcante em hospitais que a senhora pode compartilhar No com a gente? presídio. No presídio. No presídio. Passamos um ano evangelizando, né? Entrava 5 horas da manhã, entrava 8 horas da manhã e saía às 5 da tarde, sem comer, sem beber, sem ir ao banheiro. O dia todinho, fazia 3, semiaberto, manicômio. Entrava às 5 da manhã. Às 8 da manhã e saía às 5 da tarde. 8 da manhã às 5 da tarde, esse tempo todo dentro do presídio. Dentro do presídio, dia de quinta-feira. Passei um ano. Foi mesmo. Eu e outra irmã. Nos conte, minha amada, que eu vi. Então, nós ministrávamos, né? Visitava o semiaberto, que eles ficam mais abertos lá para a gente falar do amor de Deus. Pode até fazer o culto, E quando dava meio-dia, a gente ia para o manicômio, que era a hora que eles estavam se alimentando. Dentro do presídio. Que eles são... É uma ala, né, dentro do presídio. a área mais na mente, né? É a mente Sim. mais perturbada. E quando dava 2 horas, a gente ia para o Ciridiano do Val, Certo. que era mais pesado, né? Porque nós entrávamos, 2 mulheres, no meio de bastante homens, que ficava na hora que eles saíam, né, para eles fumarem, eles fumavam, drogas mesmo. A gente sentia ali, mas a gente estava ali com uma proteção divina. E eu lembro que o que mais me chamou a atenção foi 2 palhaços de circo, que eles estavam... eles foram presos, né? Eles foram confundidos. Eles estavam com um circo em 2 Riachos, no interior de Alagoas. E ali houve um roubo. E alguém citou o nome desses 2 irmãos. E esses 2 irmãos foram presos,
né? Mas só em você falar, você sabia que eles eram diferentes. Eles não eram pessoas drogadas, não eram pessoas assim... Era pessoa diferente. E o que eles passavam era uma vida sofrida, de viver ali. Passava um tempo numa cidade, ia para outra. Era como se ele trabalhasse para se alimentar. Ele e os pais, tudo. Então, ali, a gente começou a ministrar a palavra de Deus para eles, né? Eles disseram, a nossa área é totalmente diferente, mas quando a senhora começa a falar do amor de Deus, eu sinto diferente dentro de mim. E ali foi uma semente plantada, né, no coração daqueles 2 homens. Teve muitas batalhas ali. A última batalha, eu falei para o Senhor que se era o meu tempo de sair, Ele me desse pelo menos em sonho. E Deus fez mais. Deus, além de me dar em sonho, eu estava trabalhando com um rapaz, que a esposa dele era enfermeira, e esse rapaz, ele começou a se revelar quem ele era. E ali o Senhor disse, você pediu, hoje é o último dia, porque eu vou guardar a sua vida. Porque se você entrar aqui de novo, você sabe tudo que é dele. E ali eu entendi. A irmã disse, não, Ruth, vamos próximo aqui. Eu disse, não, irmã. O Senhor falou comigo, hoje é o último dia. Eu não posso mais vir aqui. Porque esse rapaz se revelou para mim. E para você ter ideia, com 8 dias, eles formaram uma rebelião, que tinha ele e mais 2. E essa rebelião fez com que os 3 fugissem. Então, o Senhor me guardou, me tirou no tempo certo. Passei 1 ano certinho. E ali foi uma experiência também. O Senhor tem feito assim coisas grandes, né? Meu Deus. Grande. Eu vejo que nesse meio espiritual que a gente crente vive, a gente servo de Deus vive, é preciso ter discernimento, né? Daquilo que de fato é emocional e daquilo que de fato é espiritual. Como é que faz a senhora, o seu esposo, como acontece assim? Eu sei que é o que Deus que fala, que revela, que mostra ali na hora, mas quem trabalha com isso, quem tem um chamado especial para isso, vê a diferença quando é algo emocional, mas quando é algo espiritual. Uhum. Quando é algo que não é somente saúde, mas é libertação. Uhum. Como é que acontece, minha irmã, esse discernimento naquele momento vou ser bem direto, das manifestações demoníacas? Geralmente, quando a gente se depara com uma pessoa, a gente olha nos olhos. E ali Deus nos mostra como aquela pessoa está perturbada. Deus me deu um dom de eu olhar para a pessoa, e se a pessoa disser assim, eu escuto voz, tudinho, Deus me mostra logo onde está aquele espírito perturbador, né? Que ele fica perturbando a pessoa o tempo todo. Então, Deus me mostra. Por exemplo, hoje nós estávamos cultuando pela manhã. Hoje, eu e mais 2 irmãs estávamos cultuando pela manhã. E na hora da adoração, eu vi. Eu não preciso estar com os olhos abertos. Eu vi a presença do 4º homem da fornalha. Aleluia. E eu disse, ele está aqui. Não é preciso não Sim. é. Porque o Senhor, ele é algo tremendo. Então, hoje, quando eu saí, eu fui para outro local orar. E lá Deus me deu uma visão. E quando Deus me deu a visão, só foi testificado da visão que Deus tinha me dado daquele local. Então, são momentos ricos que nem eu mesmo, nem meu esposo, nós entendemos. Mas quando nós estamos trabalhando em prol de uma área, nós geralmente nós
descemos às 3 horas da manhã, numa campanha de 7 dias. Nós trabalhamos muito com casais. Já trabalhei com casais com mala pronta para sair de casa, deixar. E a gente convidou para encontro de casais e foi quebrado. E eles estão vivendo até hoje. Mas eu jejuei 31 dias por esse encontro de casais. 31 dias. E era uma lista de 27 casais. E toda madrugada eu colocava casal por casal, até hoje. E depois, nos próximos, eu jejuava 21 dias, 12 horas. Chegou o momento de eu ministrar em um local tradicional. E eu dizia: Senhor, por que o Senhor está me levando para aquele lugar para eu ministrar? Que é um lugar tradicional, eles não creem nos dons. Mas era um Dia Internacional da Mulher, era um sábado. A igreja estava cheia, era uma festividade. E eu saí do curso, que eu estava fazendo na escola de ministro. Na época, eu saí e fui ministrar. E um dia antes, 10 horas da noite, eu entreguei um propósito de jejum e oração, para me levantar de madrugada, orar e entregar meio-dia a oração. E quando eu fui entregar, o Senhor disse: não, você não vai entregar agora. Eu escutei o Senhor falando comigo: você só vai entregar depois da ministração, 10 horas da noite. E eu disse: Senhor, eu vou suportar. Eu tenho a escola de ministro agora à tarde. E ali o Senhor, entreguei ao Senhor, e o Senhor não me tinha falado comigo que não era 12 horas, era 24 horas. Eu me levantei e já estava pronta e fui para a escola de ministro, que era de 1 às 5 da tarde. E quando eu terminei, fui direto para a igreja. E lá, quando começou a adoração, eu comecei a querer me sentir mal. Comecei a um suor frio. E eu comecei a orar ao Senhor, me ajoelhei, o pessoal adorando, e eu de joelho orando ao Senhor: Senhor, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor disse que ia me usar neste lugar. E aí, quando eu ministrei, eu lembro que eu ministrei, foi sobre a mulher samaritana, né? E quando eu terminei, estava eu e a irmã, e estava meu esposo do lado do pastor, nas cadeiras embaixo, né? E ali eu me segurei no altar, porque o Senhor disse: desça e entregue a ele. E eu disse: Senhor, como é que eu vou entregar numa igreja tradicional? Ele é tradicional, Senhor. E o Senhor disse: desça e entregue a ele. E ali eu desci, né? E eu disse: eu estou há 24 horas no propósito de jejum e oração. Porque o Senhor disse que queria falar hoje aqui. E o Senhor disse para o Senhor que, quando eu estava orando, o Senhor me mostrava uma grande nuvem escura sobre a sua vida. E ele disse que o Senhor não se preocupasse, porque o que estava surgindo sobre a tua vida, Ele está tirando agora. E eu não sabia o que estava acontecendo na igreja. Eu não era de lá. E ele disse: eu estou tirando agora da tua vida. E ali a minha filha se levantou e veio e pegou o pastor e rodou o pastor de um lado do outro dentro da igreja. E a igreja estava cheia, tinha umas 200 pessoas na igreja. E aí eu fui para o joelho orar, e quando o pastor, antes dele dar a bênção apostólica, ele disse: eu estava em oração de madrugada. E o Senhor me mostrou essa nuvem escura sobre mim. Meu Deus. Então, ali o Senhor testificou. Né? Confirmou, né? Domingo retrasado, eu fui ministrar numa igreja, lá no Estáquio Gomes. E ali eu jejuei 19 horas. E quando eu me levantei, foi meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã. Quando eu fui entregar, eu fiquei até 19 horas. Né? E quando eu fui ministrar, eu disse que o Senhor estava mostrando ali que havia anjo naquele lugar. E isso é para quem crê. Porque naquela igreja ali, o Senhor tinha depositado um anjo de um lado, um anjo do outro. E sobre o anjo da igreja,
Eu perguntando ao Senhor, Senhor, o que é que ele tem? 3 horas da manhã. O Senhor disse, diga a ele que ele tem vida. Ele tem vida. E aquela voz soava dentro de mim. E eu olhava para ele e dizia, pastor, Deus mandou te dizer que você tem vida, tem vida. Ele começou a glorificar a Deus. E quando eu terminei a mensagem que entreguei, ele disse, é só uma confirmação. Porque ontem eu falando com o pastor, dando uns conselhos a ele, e o pastor disse, de você eu aceito, porque você é um pastor que tem vida. Olha, meu Então, Deus. o Senhor, ele é fiel. Ele é fiel com o seu povo. Eu tenho agradecido a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E eu sempre digo, Senhor, eu quero ser instrumento na sua mão. Quero honrar, né, ao Senhor por toda a minha vida, pela vida do meu esposo, a minha família. Eu e minha casa servimos ao Senhor, temos processo a ser resolvido, mas eu creio em nome de Jesus que tudo vai estabelecer. Porque o que o Senhor quer é um coração aberto, né, para receber o que Ele tem para dar. E eu tenho dito para o Senhor, né, que não seja eu, mas seja Ele. Que não seja a minha vontade, mas seja a vontade dEle. Que o processo é grande, mas que Ele é fiel, que maior é Ele. Amém. Que Ele é o dono da vida, Ele sabe tudo, Ele é tudo por Ele. Nós não sabemos nada, nós não sabemos nem em que barco nós estamos andando. Só sabemos que é Ele que rema. Ele que está no governo. No governo de tudo. Então é isso. Amém, minha irmã. E a gente... meu Deus... a gente fica impactado com aquilo que a gente ouve aqui, porque cada dia que a gente ouve os testemunhos, a gente se edifica. E a gente bateu um papo aqui um pouquinho antes, e a senhora falou sobre uma viagem que fez a São Paulo. Foi, ano passado. Ano passado. Nos conte aí como foi essa viagem para fazer a obra também. Eu tinha recebido uma profecia há muitos anos atrás, que eu ia andar em asa de ferro. Asa de ferro. E final de abril, eu estava sentada no meu sofá, na sala, e eu vejo quando os aviões passam, que eu moro no Benedito Bento. Sim. E sempre que os aviões passam, você pode até estar dentro, e eu estou lá orando, viu? Todos os aviões que passam, eu entrego ao Senhor. Digo, Senhor, guia o piloto, que eles possam chegar em paz, em nome de Jesus. Vai tirando todo o impedimento e que eles cheguem em paz. Até de madrugada, quando eu estou orando, o que eu escuto, eu oro. E ali passou um avião da Gol, bem baixo. E aí o Senhor me fez lembrar da promessa. E eu disse assim, Senhor, o Senhor me fez uma promessa de andar nessas asas de ferro. E se for da tua vontade que eu ande nessas asas de ferro, que eu vá para o outro lado, não só para passeio, mas que eu vá com uma missão. Aí quando foi em maio, eu fiz um culto de ação de graça e convidei a irmã Carla. Irmã Carla, eu estou lá fazendo os pratos para o pessoal no culto, e aí eu escutei quando Carla falou para o meu esposo, pastor Eduardo, nós vamos para São Paulo, o senhor deixa a Ruth ir? E aquilo tocou assim dentro de mim, né? Porque só tinha uma semana que eu tinha falado com o Senhor. Gelou, né? Gelou. Eu só tinha falado com o Senhor uma semana, e ninguém sabia, nem meu esposo sabia que eu tinha falado com Deus. E ali ele disse assim, se ela quiser, aí eu já estava... Já estava com a mala pronta. Na unção. Aí eu disse, aí quando eu cheguei, ela disse, Ruth, nós vamos para São Paulo, vamos? Eu disse, vamos. Só que teve uma hora que eu disse, Senhor, é a tua vontade mesmo? Até eu disse a ela, olha, é a última oportunidade, vai ou não vai? Aí eu estava na casa da mãe dela, eu disse, vou. Aí na hora a prima dela tirou as passagens. E aí eu participo de um grupo, 6 horas da manhã, de oração.
e eu pedi oração por essa viagem. Que eu ia com uma missão, eu não sabia qual. E quando terminou, uma irmã me chamou no privado e disse que ela tem 5 irmãos lá em São Paulo. E uma estava com um processo de libertação. E eu disse, eu posso falar com ela antes? Ela disse, pode. E ela passou e ela fez um áudio com a irmã dela, e a irmã dela, ela falava e no meio ela se manifestava no áudio. Um negócio muito feio mesmo. E eu disse, irmã, eu só vou com meu esposo, porque obras mais pesadas tem que estar com ele. E ali, ela disse, se eu tirar a passagem do seu esposo, ele vai? Eu disse, creio que sim. E ela tirou. E ali tudo pronto, mala pronta, a gente ia viajar 3h40 da manhã, com Carla, com todo mundo, Cida, tudinho, e meu esposo. Aí eu disse, eu não vou nem para a igreja hoje. Eu vou separar os louvores da harpa, que eu vou estar louvando lá, quando a gente for fazer a obra de libertação, e eu vou estar orando esse momento para poder Deus nos revestir para fazer a libertação dessa moça. E ali eu fiquei, arrumei as malas, a minha, a dele, e quando eu estou separando os louvores, ele sai do quarto e disse, filha, eu não vou nessa viagem. Aí eu disse, por quê? Ele disse, porque eu estou sentindo de Deus não ir. E aí eu comecei a chorar. Meu Deus, como vai ser isso? Como é que eu vou falar para a irmã? Você sabe que é uma obra de libertação e tal. E ele, eu não vou, filha, eu não vou. E eu sentei na mesa, comecei a chorar. E aí, aquela voz, filha, o que eu tenho do outro lado é contigo, não é com ele. Na mesma hora, meu irmão, aquela agonia dentro de mim parou, cessou. Peguei o telefone, liguei para a irmã, ela disse, Ruth, eu entendo. Porque na mesma hora Deus também falou com ela. E ali nós fomos, me preparei no propósito de jejum e oração o dia todo. E aquela moça foi liberta e aceitou Jesus para a glória de Deus. Glória a Deus. Então, é isso que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Não é nós, é Ele. A glória não é minha. Eu jejuei para Deus me dar força e poder para ir de contra aquela vida, né? Mas a glória é dele, o poder é dele. Porque enquanto a gente estava orando ali, cantando os louvores, ela cantava, se manifestava, cantava, se manifestava, cantava, se manifestava, e a irmã dela aperreada, eu digo, tenha calma, tenha calma. E ela dizia que via vulto no quarto dela, nós visitamos o quarto dela, disse que tinha cheiro de lama, mas as mãos dela eram de lama. Então Deus fez uma grande limpeza na casa dela, na vida dela, e foi assim, foi algo tremendo, né? Então, eu tenho aquele versículo de Salmos 103, bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz o teu santo nome, né? Então, o que eu tenho dito para o Senhor, né? Se não for Ele, nada podemos fazer, porque é tudo Ele. Não existe nada impossível quando o Senhor ele está presente. Porque o impossível para a gente é o possível para o Senhor. Ele sempre faz, ele sempre se manifesta a glória dele. Não é como a gente quer, é como ele quer. Ele escolhe o tempo, o local, as pessoas certas. Até porque quando a gente foi fazer uma obra de libertação, que durou uns 3 meses, alguém ligou para mim e disse, Ruth, uma pessoa ligou para mim perguntando se eu sabia de alguém para fazer um trabalho de libertação. E eu disse, eu conheço um pastor e conheço um casal. E essa pessoa disse, mas você indica quem? Ele disse, eu indico o casal. E eu indiquei vocês. Porque eles sabem que a gente somos de oração. Porque sem oração não há poder. Sem oração não existe transformação, né?
A oração é que move. Tanto é quando o anjo Gabriel desceu para visitar Zacarias no templo, ele disse: as suas orações foram ouvidas. Né? Então, ele estava ali com uma missão. Por quê? Porque ele sabia que Deus, ele manifestou a glória dele para Gabriel descer, porque as orações daquele homem, que já era uma pessoa idosa, mas a oração dele estava sendo ainda assistida no céu. E ele trouxe a glória para a vida de Zacarias, até porque, no momento, Zacarias nem acreditou, por ser velho, mas quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Também, meu esposo, ele passou uma fase com uma pessoa que estava com um processo no rins, já tinha tirado não sei quantos litros de água, e meu esposo, ele se dedicou a essa pessoa 7 dias, num propósito de jejum, dia todinho e à noite. Ele encontrava com ele na igreja, e lá ele ungia aquela barriga dele alta, cheia de água, e aquela barriga foi diminuindo. Aquele homem aceitou Jesus, mas só que ele não quis Jesus. Ele não permaneceu. Ele não seguiu os caminhos do Senhor. Ele queria só a cura, né? E tudo voltou. Porque tem esse processo, né? Então, a nossa vida, ela tem sido um mistério de Deus. Tanto na minha vida como na vida do meu esposo. Eu ia perguntar à senhora, mas a senhora já até respondeu, que existem perigo de pessoas que querem entrar nessa seara de libertação e cura, né? Libertação e cura sem intimidade. Sem intimidade com Deus, sem base bíblica, sem profundidade espiritual. E é impossível. É impossível. Impossível, porque não é por nós, né? E até porque quem trabalha com obra de cura e principalmente libertação, tem as retaliações, né? Tem. Então, eu sinto muito mais do que meu esposo. E eu já até falei com ele que quando nós fizermos essa obra de libertação, no local mesmo, antes da gente sair, a gente tem que orar para repreender o mal sobre as nossas vidas. Alguém convidou a gente para... ela passou muito tempo nessas coisas e ela tinha muita coisa guardada. E ela procurou meu esposo e meu esposo disse que precisava ela dar fim àquilo ali, mas não deixar aberto. A gente tinha que ir para um certo local e a gente tinha que queimar aquele negócio todo, né? E eu lembro, tem pouco tempo, não tem nenhum ano, nós fomos para um determinado lugar, eu, meu esposo e ela. Enquanto meu esposo fazia, nós estávamos ali em oração e o ambiente foi transformado de um peso, de uma opressão, de uma presença. Eu comecei a me arrepiar e ver olhos como se estivesse nos observando, aonde a gente andava, para onde a gente andava, observava a gente. E no carro, quando nós entramos, nós oramos para poder sair e seguir caminho. E mesmo assim, tanto meu esposo como eu, nós passamos retaliações. E tem que estar em oração, né? Em oração. Porque quando acontecem as libertações, aquele demônio que às vezes está dentro daquela pessoa e sai, ele vai para algum lugar, né? E com certeza. E não pode vir para a gente. Não. E é por isso que a gente tem que estar em vigilância, né? Em oração. A gente ora pela blindado, família, pelos bens também, o carro, né? Porque a gente já sentiu sair, né? Eu tive também uma experiência que a gente foi convidado para jantar na casa de um casal e a filha andava com uns gringos
ali no ponto 7, por ali. E a mãe nos convidou para jantar lá com ela. Então foi eu, o pastor Eduardo e mais um casal de irmãos da nossa igreja. E ali nós estávamos sentados e de repente eu vi quando um vulto passou de um quarto para outro. E quando eu vi, eu disse, eu vi. E quando eu disse isso, eu não sei de onde saiu aquele gato, que ele pulou por uma parede assim, que era meia parede, ele pulou em cima de mim, que era para mim não, acho que revelar. E ali, quando a gente foi para se despedir, a gente fez uma corrente de oração ali, e quando a gente estava orando, aquela voz veio e disse, saia e vá até lá, o quarto. E eu fui, sozinha. E quando eu cheguei na porta do quarto, o Senhor disse, aqui está cheio. Cheio, cheio, cheio. Eu não podia nem botar o pé dentro do quarto. E aí eu disse, filho, vem aqui. E quando meu esposo entrou no quarto, aí uma voz disse do guarda-roupa, aqui está cheio. Meu Deus. Aí ele virou para o outro lado, aí disse, aqui está cheio. E ali, quando a gente começou a orar dentro do quarto, a mãe dela veio, né, para ver o que a gente estava fazendo. Aí algo espiritual passou, pegou ela e derrubou ela. E ali foi muitas vozes que ela falava, muitas vozes, muitas vozes, muitas vozes. E meu esposo começou a repreender o mal sobre a vida dela. E quando ela foi liberta, atacou o joelho do meu esposo. Ele não podia nem andar. Ele parado na paredes e disse, filha, meu joelho está como se fosse quebrar. Eu disse, em nome de Jesus, coloquei a mão, repreendi aquele mal e aquela entidade, né, aquele espírito ali, ele partiu em retirada. Então, são muitas coisas que a gente já passamos, né, que a gente muitas vezes até esquece, mas o Senhor tem nos levado assim para áreas que muitas vezes a gente achamos que não vamos conseguir, né? Mas o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel, tem sido fiel. Glória a Deus. Eu sei que nós vivemos numa batalha espiritual, né? Espiritual. Mas eu não paro de orar. Eu tenho um livro de oração. Amém. Tá? Tem vários irmãos. Tem pastor, até pastor Vinícius está no meu livro de oração. Amém. Bota o meu aí, viu? Davi, bota o meu. Não me deixe fora desse livro, não. Que eu sei que esse livro é todo dia eu apresento, né, ao Senhor, amém, em oração. E sei que muitas vezes a gente nem sabemos. Estamos dormindo, nem sabemos que tem alguém que está lá no joelho, orando, intercedendo, né? Mas eu louvo a Deus por isso. Por essa área que o Senhor me levantou, né, para interceder. E eu oro até para um irmão que está meio rebelde nos Estados Unidos. E eu falei com ele e ele disse assim, aleluia. Eu disse, eu senti vontade, irmão, de Deus, colocar você novamente no meu livro de oração. E ele disse, aleluia. E eu disse, não glorifique, não dê para mim não, dê para o Senhor. Porque é Ele, quando eu estou fazendo, e Ele disse, bota fulano, bota cicrano. E agora vai Davi. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu dou glória a Jesus por isso. Ô, minha irmã, a gente está se encaminhando para concluir o nosso Pode Reviver. Com muita gratidão. Amém. Mas eu vou pedir para a irmã deixar uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, que têm esse desejo, na verdade sentem esse desejo. O Espírito de Deus já fala com eles sobre esse chamado de cura e libertação. Qual conselho que a irmã daria para essas pessoas que sentem de Deus esse chamado, mas às vezes está inseguro, está com medo? O que é que a irmã pode dizer com toda a experiência em Deus que a irmã tem? Nós sabemos que é o único caminho. O caminho é Jesus.
quando estamos no caminho, existem várias áreas dentro da casa do Senhor. O Senhor chama um para interceder, outro para cura, outro para libertação, outro para adoração. Para cada um, Deus tem um chamado. Não é verdade? Então, o que eu digo para os irmãos? Continue na fé. Não existe milagre se não tem a presença de Deus. Se a presença de Deus não estiver em nós, nada do que fazemos é válido. Porque se com o Senhor existem lutas, imagine sem Ele. O que eu digo para os nossos irmãos é que permaneça na fé. Busque a santidade. Eu costumo dizer na minha pregação, nas pregações, que se eu não me alimentar da palavra, eu fico fraca. Eu preciso do alimento material, diário, mas eu preciso muito mais do espiritual, que é a palavra. Sem a palavra, eu sou um vaso quebrado, rachado, vazio, sem poder nenhum. Mas eu, na palavra, eu vejo que o que Deus fez no passado, Ele faz agora e faz no futuro. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele é presente. Mas Ele é presente na vida daqueles que o temem e o buscam. Salmos 25, 14. Né? Aqueles que buscam o Senhor, Ele é presente. Não existe outra condição para um cristão, se não for a presença de Deus, se não for a busca em oração, em santidade. Hoje, eu já ganhei até um rapaz do Uber para Jesus. Oh, glória a Deus. Eu vinha no Uber e o Uber bateu, colidiu, o rapaz chorando entrou. Irmã, você não sabe o que está acontecendo comigo. Eu disse, sei. O que está faltando em você é Jesus. Você quer aceitar Jesus? Na porta do HGE. Ele disse, quero. Olha só. Hoje eu vinha falando com o irmão. O irmão, quando eu olhei, o irmão chorando, dirigindo e chorando. Pegou meu número, eu disse até a Carla pegou meu número e disse, quando precisar, liga para mim para receber uma oração. Então, não é gente tá assim, que vive, não, é Cristo que vive em nós. Amém. Então, é essa crença que eu vivo. Amém. Amém, meu irmão? Que a gente não perca essa essência. A essência. E que a gente não perca, né, as oportunidades de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer à irmã missionária Ruth Lessa, Amém, Jesus, pela sua presença aqui ilustre. Foi uma alegria, um prazer estar com a irmã aqui. Eu confesso que eu passaria mais uma hora aqui falando com a irmã, porque é uma delícia ali ouvir. Amém. É uma bênção ouvir as experiências dos vasos que realmente são usados pelo Senhor, que se disponibilizam a estar nas mãos do oleiro. Amém. Eu quero agradecer a presença da irmã. Eu sei que tem vários ainda testemunhos aí, mas guarde, porque vai voltar aqui no Poder Viver para a edição 2, para a gente ouvir. Eu quero agradecer a sua presença. Amém. Deus abençoe sua vida, viu? Obrigada. Uma alegria para nós estar aqui com Amém. você. É isso, meus queridos. Estamos aqui encerrando mais um episódio do nosso Pode Reviver. Uma presença maravilhosa da missionária Ruth Lessa, que trouxe experiências, testemunhos que edificaram a minha vida, e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida também. Aproveite, mande esse vídeo para alguém, compartilhe, curte aí na nossa página, se inscreve no canal, porque com certeza alguém vai precisar ouvir aquilo que foi dito aqui. E lembre-se, pode reviver.